difícil, mas difícil daquelas que você olhou e falou, não tem saída, não tem como eu passar dessa, não tem como eu superar essa situação, porque essa porta é impossível de se abrir. Quem já passou por uma situação assim, levanta a mão aí. Eu tenho um testemunho nessa área, eu e minha esposa. Quem conhece a gente sabe que a gente é pai de 2 mocinhas gêmeas de 9 anos de idade, 8 anos, vão fazer 9 agora, e elas nasceram faltando 1 semana para fazer 7 meses, e foi um nascimento de risco, né? Foi um parto de risco, e eu me lembro como hoje da cena, eu ali no saguão do hospital, e depois do parto, que foi um parto que durou muitas horas, começou pela manhã e o parto só foi acontecer à noite, e depois que minha esposa saiu da sala onde o parto aconteceu, a médica veio na minha direção e daquela forma, assim, bem, eu diria, indelicada, né? E me falou para eu me preparar porque poderia ser que uma das meninas não sobreviveria à primeira noite. E ela me explicou isso, dizendo que se fosse colocar uma nota, existe um termo lá que ela utilizou, e o índice de possibilidade de sobrevivência, vamos colocar assim, não sei se era esse o termo, que era de 1 a 10. Uma delas tinha nascido com esse índice em 6 e a outra esse índice em 2. E essa era a Agnes, e minha fofinha, que não está aqui agora. E a médica olhou para mim e disse, pai, então se prepare. E naquele dia eu ouvi aquelas palavras e eu me lembro de ter me apegado à palavra que eu havia ouvido de Deus a respeito das minhas filhas. E para a glória de Deus, quem olha para elas hoje, nem imagina sequer que elas nasceram prematuras, né? São uma bênção, apesar de terem passado 50 dias no hospital, mas foi uma vitória extraordinária que nós vencemos na oração. Por que eu estou te contando esse testemunho? Primeiro, para te mostrar que assim como eu passei, você também já passou por diversas situações cujas quais você disse, eu não vou conseguir passar. E olha o milagre, olhe para si mesmo agora e diga, eu cheguei aqui, eu estou aqui, eu passei por aquela situação impossível. Isso é maravilhoso. Agora, eu quero hoje compartilhar com você através da palavra a respeito desse Deus que faz esse tipo de milagre na nossa vida. Ele é especialista em realizar coisas impossíveis, aquelas que a gente acha que a gente não vai conseguir vencer, que a gente não vai conseguir superar. Essa é a especialidade do nosso Deus, amém? Você sabe qual é a especialidade do nosso Deus? Ele é especialista nas coisas impossíveis. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu sei que tem pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha que coisa poderosa está aqui nesse texto. Está dizendo que o nosso Deus, que o nosso Jesus, nosso amado Jesus, ele tem a chave. E por ter essa chave, a chave de Davi, que representa a autoridade para abrir e fechar as portas da eternidade, né? Vamos colocar assim, esse Deus que tem essa autoridade, ele tem o poder de abrir portas, e as portas que ele abre, ninguém fecha, diga glória a Deus. E as portas que ele abre, ninguém fecha, e as portas que ele fecha, ninguém abre. Ele é poderoso para fazer isso, amém? Quando eu olho para esse texto, eu consigo enxergar uma realidade, que é aquela situação em que nem você acredita, nem as pessoas que estão ao seu redor acreditam que pode acontecer, e todo mundo fala contra, e Deus é tão poderoso que não somente abre a porta, mas essa porta nunca mais se fecha. Deus é extraordinário, ele gera uma oportunidade para você, que pode vir crise, pode vir furacão, pode vir o que for, essa oportunidade nunca vai se fechar, essa porta nunca vai se fechar, porque quem abriu foi Deus. Existem milhares de portas assim. Eu até trouxe aqui uma chave para representar isso. No texto que nós lemos, e lá em Isaías 22, 22, fala sobre a mesma chave. O texto está falando sobre a chave de Davi, né? E que Jesus tem essa chave, Jesus tem essa autoridade. E quando Deus estava falando comigo a respeito dessa palavra,
me vieram algumas coisas à mente a respeito da chave. Primeiro que a chave, não sei se tem algum especialista aqui, algum chaveiro especialista que estudou uma faculdade de chaveiraria, que vai me contestar, mas pelo que eu acredito, a chave ela tem um código único, né? E cada chave abre uma porta, abre um cadeado, abre alguma coisa, mas é único. Por quê? Porque cada chave tem um código específico. Então, essa chave aqui é a chave do meu chocolate branco, do meu Nerimóvel, né? É a chave do meu carro. E essa chave me dá autoridade, né? Para entrar no meu carro, ligá-lo, fazê-lo funcionar. A chave me dá esse poder. Eu tenho a chave. Eu tenho a forma de fazer o meu carro funcionar. Assim como você tem a chave da sua casa, isso é um sinônimo de propriedade, de autoridade. É ou não é? Quando você geralmente compra seu apartamento, sua casa, aí você vai tirar uma foto para colocar no Facebook, lá nos stories do Instagram, o que você faz? Você tira uma foto com a chave, porque a chave representa isso. O que é maravilhoso saber é que, primeiro, Deus tem toda a autoridade, amém? Jesus tem toda a autoridade. Lá em Mateus 28 e 18 diz que a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Com quem que está essa autoridade? Diga, com o meu Jesus. Amém? Sobre os seus ombros está toda a autoridade. Ele tem o poder para abrir qualquer porta e também para fechar. Agora, o que é mais impressionante, e isso eu acredito que vai mudar a sua vida, aleluia, eu creio que você tem que ter essa expectativa, é que Jesus escolheu delegar essa autoridade também a nós. Olha esse texto, Mateus capítulo 16 e o verso 19. Mateus 16, 19 diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Sei que você não tem aí talvez uma chave, mas diga assim, eu tenho a chave. Sabe por quê? Porque Jesus escolheu nos dar. Jesus escolheu nos entregar a chave, a autoridade. Para quê, Nery? Eu vou te explicar. Na palavra existem milhares de promessas. Milhares de promessas. E essas promessas são como chaves, cada uma para abrir uma porta. Às vezes nós estamos diante das situações impossíveis da vida e nós nos desesperamos por quê? Porque nós não sabemos como abrir essas portas. Nós não sabemos o que fazer. Às vezes nós recorremos a diversos meios. Nós vamos atrás de especialistas se o problema for financeiro. Nós vamos atrás de profissionais médicos, né, quando o problema é relacionado à saúde. Vamos atrás de um conselheiro familiar ou de casamento se o problema for conjugal. Vamos atrás de especialistas. Hoje, talvez nem tanto dessa forma. A gente vai logo no YouTube, né? No Doutor YouTube, procura lá um especialista na área e vai assistir algum vídeo, ver alguma palestra, ver algum conselho nessa área. Geralmente é o que a gente faz. Agora, já pensou se nós, ao invés de fazermos isso, procurarmos esses especialistas, nós fôssemos direto no Deus que pode abrir qualquer porta? Nós entendêssemos que Deus tem a chave para abrir qualquer porta e procurássemos primeiro a Ele. Porque geralmente nós procuramos todo mundo, e quando já procuramos todos, e nos certificamos de que não tem ninguém que resolva o problema, aí o que nós fazemos? Aí é que nós recorremos a Deus. Porque é aquele momento que a gente olha para a situação e diz, só Deus para resolver essa situação. Só Deus na causa. Como se Deus fosse o Chapolin Colorado para pular, saltar diante de você e dizer... né? Como se nós tivéssemos que nos cercar de todas as alternativas antes, ou de verificar todas as possibilidades, nos certificar de que não há nenhuma solução aqui na terra, mas na verdade nós podemos ir diretamente em Deus para cada uma dessas situações, e eu acredito que nós devemos fazer isso, amém? Afinal de contas, por que Deus nos deu tantas promessas? Por que Deus nos deixou a palavra dEle? Cada uma dessas promessas é uma chave. Diga, cada promessa é uma chave. Cada promessa dessa é uma chave. Talvez Deus está aqui falando para você agora como abrir a porta que você está olhando para ela fechada há tanto tempo. E você só precisa de disposição, de atitude para pegar a chave e abrir a porta. Agora, assim como a palavra, a promessa é uma chave, eu acredito que a fé
é a atitude de pegar a chave e levar até a porta para abri-la. Não adianta nada eu ter a chave do carro e eu deixar a chave lá e eu querer ligar o carro aqui sem a chave. Será que eu vou conseguir, sim ou não? Será que eu vou conseguir ligar o carro só na força do pensamento, sim ou não? Eu preciso ter a atitude de pegar a chave e girá-la e colocar na ignição e dar a partida no carro. Eu preciso pegar a chave certa, conectar com a minha porta e abri-la. Da mesma forma, eu preciso ter fé para acreditar na palavra, para acreditar na promessa. A fé é o código dessa chave, é o que codifica essa chave, é o que torna uma palavra simplesmente, meramente escrita em um livro, em uma palavra viva e eficaz. É a minha fé que faz isso, que vivifica a palavra. É o Espírito que vivifica essa palavra e faz com que ela possa abrir a porta. Amém? Eu acredito tanto no poder da palavra. A própria Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Significa que tudo foi criado pela palavra. Amém? É uma situação impossível? A palavra de Deus pode tornar possível. Eu fico imaginando coisas extraordinárias como o nosso planeta, como o universo. Alguns dias atrás, alguns meses, não sei, o pastor Jacques ministrou uma palavra e eu fiquei impressionado com o vídeo que ele mostrou aqui, né, das galáxias e das estrelas, e eu falei, meu Deus, como eu sou pequeno, como eu sou um micróbio pequenininho diante da grandeza do universo. Se Deus, pelo poder da palavra, criou tudo isso, será que Ele, por meio da palavra, também não pode resolver esse teu problema, que é tão pequeno, olhado do ponto de vista da eternidade, que é tão grande? Quantos estão me acompanhando aqui, entendendo isso? Amém? Só que não basta só a palavra, não basta só a chave, você tem que ter a fé, a atitude necessária para tomar posse dessa palavra e falar, essa palavra é para mim, essa chave é minha, eu me aposso dela, eu tomo posse dela, eu vou viver meu milagre, eu vou viver minha experiência de milagre. Eu vou ver o impossível acontecer. É necessário ter essa fé, é necessário ter essa atitude. Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Se você tiver fé hoje, você vai se tornar um garimpeiro de chaves na Bíblia, sabe? Você vai se tornar aquela pessoa que vai olhar para a Bíblia com um olhar diferente, que vai vir para um culto com um olhar diferente, que vai participar de uma reunião de oração com um olhar diferente. Você vai estar sempre com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, porque sabe que em determinado momento, às vezes numa fração de segundos, Deus pode te entregar uma chave que vai abrir a porta mais importante da sua vida. Você crê nisso? Em um culto, em uma reunião como essa, Deus pode te entregar uma palavra que vai abrir uma porta, que vai transformar em você em um homem mais rico do Brasil ou do mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito que em um ambiente profético, em um ambiente onde Deus está falando, eu acredito que em uma fração de segundos, Deus pode te dar a chave certa para abrir a porta certa. Talvez lá no teu quarto, na tua reunião de oração com Deus, sozinho com Ele ali, Deus pode te falar algo que vai solucionar aquele problema que você há anos vem lutando e não conseguiu resolver. Existem milhares de chaves, mas eu quero falar com você a respeito de 3. Essas 3 chaves, você não precisa procurar, sabe? Nós vamos falar de 3 áreas aqui, que você não precisa sair daqui hoje do culto, ir para casa, abrir sua Bíblia e falar onde é que está a chave para resolver esse problema, para abrir essa porta. Não precisa, porque essa chave já está aqui. Nós já sabemos que Deus tem a intenção de abrir essas portas. É a intenção de Deus. Primeira porta que Deus deseja abrir. Diga comigo, diga, provisão financeira. Essa é a primeira porta. Essa você não precisa ir perguntar para Deus e gastar um tempo em oração perguntando, Senhor, será que o Senhor deseja me abençoar financeiramente? É o teu propósito, Senhor, que eu não passe necessidade? É o teu propósito, Senhor, que eu seja suprido em tudo? Eu quero essa chave, Senhor, abre essa porta para mim. Não precisa. A palavra já está dizendo para você isso. Deus
quer que você seja suprido em tudo, que você seja próspero e abençoado. Aleluia. Quem recebe, diga amém. É isso. E eu não estou falando isso para te motivar. Nós fizemos recentemente também um treinamento baseado no livro O Seu Dinheiro, lá do Howard Dayton. Não sei se eu falei o nome certo, pastor. Pastor que sabe falar inglês depois me corrija. Mas nesse livro ele diz que existem mais de 2.300 referências sobre dinheiro na Bíblia. Por que Deus fala tanto sobre dinheiro? Né? Por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? O Cristiano falava aqui agora há pouco algo muito precioso. Porque Deus quer que você entenda como usar bem o dinheiro. Deus quer que você entenda, que você domine, que você saiba como lidar ou como administrar esse recurso tão precioso. Eu sei que tem muita gente ainda hoje que diz: ah, pastor, mas dinheiro é coisa do diabo. Quer ver o diabo fica sem dinheiro. Deus está falando para você que deseja te abençoar. É a vontade de Deus te abençoar. Agora, se você deixa que o dinheiro ocupe um lugar no seu coração, se você passa a ter amor pelo dinheiro, aí ele pode se tornar o teu Senhor. Ele pode dominar você e Deus não quer que ninguém te domine. Amém? Deus fez você para ser livre. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 34, versos 7 ao 10. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada, eu disse? Nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu acho isso precioso, porque o que Deus está falando? Ele está falando, queridos, que se você temer o Senhor, se você respeitar o código dessa palavra, você não vai ter falta de nada. Lá em Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem uma outra versão que diz: todas essas bênçãos correrão atrás de você. Ou seja, eu estou andando aqui preocupado em fazer a obra de Deus e aquilo que é a vontade de Deus, e as bênçãos estão correndo atrás de mim. De vez em quando eu desacelero um pouco o passo para elas me acompanhar com mais frequência, para elas me alcançar. Às vezes a gente corre demais. Isso é poderoso, é precioso. Agora, vamos lá, mais uma vez. Toda palavra de Deus é uma chave, não é? E cada chave, ela vem com um código. E é nesse código que eu preciso crer, é esse código que eu preciso me apossar dele, tomar posse. Quando eu olho para a promessa da provisão financeira, de que você não vai ter não vai ter falta de nada, o que eu vejo? Eu entendo que o código que está atrelado à provisão financeira é o código chamado mordomia. É a boa administração dos recursos. É você entender a sua posição nessa área. É você olhar para si como o administrador dos recursos de Deus. Deus é o Senhor do universo e Senhor de todas as riquezas. Agora, para que eu me aposse disso, para que eu me aproprie disso, eu tenho que entender, antes de tudo, de que eu não sou o dono. Eu não sou o dono. Quem é o dono? Responda para mim, quem é o dono? Quem é o dono de tudo? Quem é o dono de todas as riquezas? Ele é o dono. Qual é o nosso papel? Qual é o código dessa chave? Eu sou apenas o mordomo, eu sou o administrador. Irmãos, mas é maravilhoso ser administrador de um cara muito rico, é ou não é? Daquele que tem tudo, daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós somos vamos colocar nesses termos, nós somos o segundo aqui nessa hierarquia, né? Nós também nos colocamos numa posição de sermos muito poderosos, mas nós somos servos, mordomos. Estamos para administrar esses recursos que servem a Deus. Então, todo recurso que Deus me der, esses recursos precisam servir a Deus, porque Ele é o dono. Se eu tiver isso no meu coração, se eu colocar isso no meu coração, se eu entender que Deus não me dá dinheiro, Deus não me dá recurso para ter, Deus me dá recursos para fazer, para servir. Se eu tiver isso no meu coração, eu não vou ter falta de nada.
Aí talvez você fale assim, mas eu estou buscando viver isso aí na minha vida, e eu estou aqui com a necessidade de ter um iPhone 10 XYHZ, aquele que lançou agora, e Deus não está respondendo a minha oração, eu estou aqui com necessidade. Estou com necessidade de ter uma SW4, e Deus não está respondendo, não está ouvindo essa minha oração. O que eu estou dizendo é que Deus vai te dar aquilo que você necessita. Agora, se você quer prosperar absurdamente, se você quer ter recursos além da média, se você quer, como o pastor sempre profetiza aqui, e eu também profetizo agora, se você quer ser um milionário, quem quer ser um milionário aqui? Vamos lançar a edição 2 daquele filme, Quem Quer Ser um Milionário? Você quer ser um milionário? Então, eu entendo que Deus dá uma riqueza extraordinária para pessoas que têm um propósito extraordinário, né? Então, se você quer ter muito recurso, então busque saber em Deus o que é de extraordinário que você tem para fazer, que precisa de muito recurso. Pronto, Deus vai te dar essa riqueza extraordinária. Essa é a chave e o código da chave. Agora, você fala, Deus, eu queria tanto ser milionário, para eu poder ter uma ilha só minha, para eu ter um iate, para eu ficar com a minha família, só a gente lá desfrutando, e eu ficar de cabeça fria para o resto da vida, não ter que ficar ouvindo esse povo aqui todo dia me cobrando. Será que esse é um argumento válido? Será que essa chave vai abrir a porta do milhão para você? Eu acredito que não. Amém? Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Vamos para o ponto 2? Então, lembre-se disso, Deus quer te abençoar financeiramente. Deus quer que você tenha uma vida financeira próspera e abençoada. Deus quer trazer provisão financeira para você, amém? Eu vou falar algo que eu ouvi, desculpa, já que eu continuo no próximo ponto, mas eu vou falar algo que eu ouvi esses dias e que eu achei muito interessante. Escute, eu já tive na posição em empresas, né, já tive negócios também, pequenas empresas, onde eu tive a oportunidade de buscar pessoas para contratar. E é muito interessante o perfil de pessoas que a gente busca quando a gente está contratando. E aí fica uma dica para quem precisa conseguir um trabalho. Às vezes, quando você vai para fazer uma entrevista com alguém, né, e você está na posição de entrevistador, existem muitas pessoas que chegam para pedir um emprego e elas apresentam o currículo, e o argumento delas para conseguir o emprego, sabe qual é? É que elas estão precisando muito. Ela diz assim, moço, eu preciso muito trabalhar, olha, lá em casa está todo mundo desempregado, e a gente está quase passando fome, e a gente precisa muito, então, por favor, me contrata, porque eu preciso muito, eu vou trabalhar muito nessa empresa, porque eu estou precisando muito. Eu desconheço qual é o entrevistador, o empresário que contrata com esse argumento. Geralmente, o empresário contrata para encontrar uma solução. Agora tem um outro perfil, tem aquele perfil que chega na empresa e fala assim, olha, daqui, eu sou muito humilde, mas estão aqui as minhas 28 características boas, minhas qualidades, e eu sou a solução para a sua empresa. Se você me contratar, você pode ter certeza que eu vou acrescentar nessa empresa, eu vou fazer a empresa crescer, eu vou apresentar bons resultados. Isso, no mínimo, vai fazer com que o empresário, a pessoa que está contratando, olhe e fale, opa, esse cara tem uma resposta para o meu problema. Da mesma forma é quando você vai orar nesse sentido. Eu sei que às vezes você vai falar com Deus e você vai suplicar para que Deus te dê recurso, para que Deus abra aquelas portas, que Deus faça um milagre. Mas e que tal se você falasse para Deus o porquê você quer aquilo? Você está pedindo um emprego para Deus. Por que você não fala para Deus assim, Senhor, me dá um emprego? Porque eu quero ter um emprego e com um bom salário, para que eu possa honrar a tua casa, honrar o teu reino. Eu quero ter recursos, não só para prover a minha casa financeiramente, mas para ajudar outras pessoas. Se eu tiver recursos, Senhor, ninguém vai ficar com necessidade perto de mim, porque eu vou compartilhar os meus recursos. Você acredita que Deus vai ouvir uma oração dessa, sim ou não? Sabe por quê? Porque está levando o outro em conta. Então fica a dica, aleluia. Vamos para o próximo passo, aleluia. Passo 2, qual é a segunda área que é certeza? Deus quer abrir essa porta. Diga comigo, uma família abençoada. Está muito fraco, diga mais forte, diga uma família abençoada. Então, o que Deus quer para você? Primeiro, Deus quer provisão financeira. Segundo, Deus quer que você tenha uma família abençoada. Você não precisa ir orar e falar assim, Senhor, é da tua vontade que o meu marido se converta, Senhor. Eu quero saber se é a tua vontade, Pai, porque se for a tua vontade,
Você está entendendo? Senhor, será que é a tua vontade que os meus meninos, que os meus filhos venham para a tua casa? Ah, Pai, porque se for a tua... Não precisa nem orar a esse respeito. Deus quer que a tua casa inteira seja salva e seja muito abençoada. Aleluia. Deus quer isso. E existem várias promessas na Bíblia. Existem várias chaves na Bíblia, tá? O que você precisa entender? Apenas o código dessa chave e começar a praticar, viver esse código, crer com fé nesse código, colocar em prática na sua vida isso. Gênesis capítulo 12, verso 3 diz, a palavra do Senhor para Abraão, antes da sua chamada, ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus escolheu abençoar as famílias da terra em Abraão? Porque através daquele que viria da sua descendência, cujo nome nós conhecemos e sabemos que é Jesus Cristo, amém? Através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Sua família é da terra? Tem alguém que tem a família de Marte? Da Lua? De Vênus? Se a sua família é da terra, escute, Deus deseja abençoar a sua casa. Está escrito, você já tem a chave. O que você precisa fazer? Você precisa apenas dar a partida, você precisa apenas abrir a porta e falar, eu me aproprio dessa palavra, a minha casa vai ser abençoada. Se nós entendemos que é através de Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas, então, o código dessa chave, o que codifica essa chave, é a centralidade de Jesus. Como é que eu faço para que a minha casa seja abençoada? É simples de entender isso, né? A gente é que complica as coisas. A gente é como alguém que quer coçar a orelha, é tão simples coçar a orelha, mas ele quer coçar a orelha assim. Ele quer dificultar as coisas, né? É simples. O que eu tenho que fazer para ser abençoado? Para minha casa ser abençoada, para meu lar ser abençoado? Eu tenho que, diga comigo, colocar Jesus no centro. Jesus tem que ser o centro da sua casa. Ah, Nery, mas eu sou o único convertido na minha casa. Só eu sirvo a Jesus, mais ninguém. É uma luta. Só eu. Meu irmão, então faça de Jesus o centro da sua casa você mesmo. Erga um altar de adoração na sua casa. Mas não é para ser aquele crente chato, que sai acusando, apontando. Ei, não faz isso porque Deus não aprova. Tu vai para o inferno porque tu está fazendo isso aí. Deus está vendo. Não. Seja uma carta viva, sabe? Para que os teus familiares olhem para você e eles leiam Jesus. Quando eles olharem para você falando, vai ser como se eles estivessem lendo a Bíblia em 3D. Porque você vai transmitir Jesus dentro da sua casa. Fazer isso é colocar Jesus no centro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Me lembrei da historinha que diz que tinha uma casa e na porta da casa estava escrito, essa casa é do Senhor. Bem grande, letras garrafais. Aí um bêbado sempre passava por aquela rua, e aí quando o bêbado olhava para aquela porta, lá dentro estava uma barulheira, gente. Estava uma barulheira e panela caindo e, meu Deus, era uma briga. E menino brigando com o pai brigando com o menino, e mulher brigando com o marido, uma loucura. E aí o bêbado ia passando assim na frente daquela porta, ele olhava assim, ainda estava meio sóbrio ainda, né? Aí conseguia ler e dizia lá, essa casa é do Senhor. Aí um dia ele ficou inconformado com aquela situação e escolheu bater na porta. Bateu na porta lá e tal, aí o dono da casa, ofegante assim, porque estava brigando, abriu a porta. Aí o bêbado foi e perguntou para ele, falou, só para tirar uma dúvida aqui, essa, tá aqui na placa aqui, ó, essa casa é do Senhor, é? Aí o cara mudou assim o semblante e disse, Ele disse, mas está alugada para o capeta, não está? Só pode. Às vezes nós queremos uma casa abençoada, um lar abençoado. Às vezes até postamos isso no Facebook, meu lar, um pedacinho do céu. Mas em casa está o marido tirando poeira da roupa da mulher com ela dentro. E isso não pode. Não pode.
Se você quer uma casa abençoada, se você quer um lar abençoado, então você precisa colocar em prática o código dessa chave. Qual é o código dessa chave? O que eu preciso fazer para ter um lar, uma família abençoada? Diga comigo, eu tenho que trazer Jesus para o... É o quê? Jesus no centro. Jesus no centro. Se você tiver Jesus no centro da sua casa, certamente sua família será a família mais poderosa da terra. Amém? Terceira porta que é certeza que Deus deseja abrir. Vamos recapitular? Qual é a primeira porta? Provisão financeira. Você precisa perguntar a Deus a respeito disso? Nem precisa perguntar. Se você quiser, pergunte, converse com Deus, porque Ele é seu brother e vocês sempre conversam. Mas não precisa ter dúvida, Deus deseja te abençoar nessa área. Segunda porta que é certeza Deus deseja abrir é uma família abençoada. Deus quer muito abençoar a sua casa. Eu me lembro do que Pedro falou para o carcereiro quando ele estava saindo da prisão, né? Ele disse, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. Atos 16:31. Então, se você crê em Jesus, se você trouxer ele para o centro, certamente sua casa será abençoada. Terceira área, e essa área eu acho maravilhosa, eu gosto de falar disso. Terceira área, não precisa perguntar para Deus a respeito disso, porque é certeza, Deus quer te abençoar nessa área. É saúde física e emocional. Vamos falar isso? Diga. Deus deseja que você tenha saúde. Deus deseja que você tenha saúde. É muito comum a gente ver alguém orando e falando assim, ó Senhor, eu estou com essa dor, eu estou com essa doença, eu estou com essa enfermidade. Se for a tua vontade, me cura. Será que é a vontade de Deus? Claro que é. A Bíblia diz, lá em Isaías 53, texto muito conhecido, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus escolheu pegar todas as nossas enfermidades e levar, carregar sobre si lá na cruz. Por que Ele fez isso? Para que nós não vivêssemos enfermos. Um dos nomes de Deus já fala isso, né? Porque Jeová Rafá não é só o Deus que cura, mas é o Deus que afasta, né, todas as pestilências, as enfermidades, as dores, para que isso não chegue na sua vida. O Salmo 91 também nos promete isso, amém? Peste nenhuma vai chegar na tua tenda, na tua casa, amém? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a chave, eu tenho que crer no código que ela libera sobre mim, ou que ela exige de mim, obediência, atitude, e praticar. Eu tenho entendido que tem 2 códigos associados à saúde. Primeiro é amor. Por que Deus não quer que você viva enfermo? Porque Deus te ama. Amém? Deus te ama. Quem é pai aqui? Pai ou mãe? Tem alguma coisa mais desesperadora do que ver um filho doente? Tem coisa mais desesperadora do que eu ver um filho chorando de dor? Uma das minhas pequenininhas, a Ágata, teve uma época que nós tivemos um acampamento na igreja e no último dia do acampamento, nós estávamos tão envolvidos lá e ela tinha demorado um pouquinho para acordar. E aí quando nós fomos lá, a Pera foi lá para poder olhar ela, a Ágata, ela estava passando mal, nós não sabíamos que ela tinha tido esse problema e ela estava com a glicemia baixa e ela estava enrolando a língua e as mãozinhas dela estavam já assim, rígida, né? E aí nós saímos de lá desesperados, pegamos ela, colocamos no carro. Na época minha sogra estava com a gente saiu desesperado para o pronto atendimento. E eu me lembro que essa foi uma das sensações mais terríveis assim, que eu já senti, porque eu sabia que a minha filha estava em apuros, eu sabia que ela estava sofrendo, ela estava correndo risco de vida, risco de morrer. E eu me desesperei. E quando eu olho para essa situação, eu vejo a situação de Deus olhando para nós quando nós estamos sofrendo de dor, não é? É terrível. Então, a primeira chave que eu vejo que, para nós crermos, acreditarmos que é a promessa e que é a vontade de Deus, que você tenha saúde, é que Deus nos ama. Deus nos ama. Assim como, quando nós nos propomos a obedecer a palavra de liberar cura sobre os outros, o amor também é um canal de transferência da cura. Porque para eu orar por alguém para que ele seja curado, eu preciso amá-lo.
eu preciso ter a experiência da misericórdia, não é, meu pastor? De colocar o meu coração na dor dele. Eu tenho que viver essa experiência. Então, o amor é um dos códigos para ter saúde. Aleluia. Eu lembro de ter lido um artigo relacionado a isso, não vou saber dar a fonte aqui para vocês, me perdoem, mas eu me lembro de ter lido isso uma vez, de que pessoas que fazem o bem, que amam as pessoas, que amam mais, elas têm mais saúde, porque emocionalmente elas ficam saudáveis quando elas fazem o que é bom para os outros. Isso cura a gente emocionalmente. E muitas das doenças que nós temos hoje são psicossomáticas, né? São frutos de algum mal emocional. Então, qual é o código para ter saúde? Qual é o código dessa palavra? Diga comigo, amar mais. E outra, acreditar no amor de Deus. Aleluia. Amém? Se você fizer isso, você vai caminhar nessa direção para abrir essa porta. Agora, eu quero compartilhar algo mais. Eu acredito que a igreja, durante algum tempo, ela olhou para a cura divina, ela olhou para essa área, e ela enxergava a cura divina assim, como Deus escolheu alguns homens e mulheres muito ungidos sobre a terra, e sobre eles deu o dom de cura, e só estes podem orar por cura. Talvez os líderes da igreja, talvez os pastores da igreja e talvez até os presbíteros, mas não, isso não é para mim. Então, se tiver alguém enfermo na minha casa, o que eu tenho que fazer? Telefone do pastor Jackson. Não, gente, não faça isso. Mas foi isso que durante muito tempo a igreja acreditou. Por quê? Porque, historicamente, houve um tempo na igreja em que era desejo da liderança que a população em geral não tivesse acesso às verdades das Escrituras. Mas hoje nós precisamos entender o que a Bíblia realmente fala sobre isso. Eu gosto do texto de Marcos 16, 15 aos 17, que diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí ele diz assim, e estes sinais acompanharão os que creem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, né? Ou seja, farão coisas perigosas, beberão coisas mortíferas e não lhes fará mal algum, né? Esse beber coisas mortíferas, né? Hoje eu acho que são as indiretas no Facebook, não vai nem lhe tocar, né? Isso não vai lhe fazer mal algum. E mais, diz que vão falar outros idiomas, outras línguas, e no fim diz, e eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu tenho me apropriado dessa chave, eu tenho me apropriado dessa palavra. Eu tenho dito para mim mesmo, e tenho exercitado isso comigo, na minha casa, de não passar por uma pessoa enferma sem orar por ela para que ela seja curada. E eu tenho visto Deus agir, Eu confesso que um dia eu fiquei indignado com Deus, me indignei com Ele, falei assim, Senhor, se está na Tua palavra, se eu já tenho a chave, por que é que eu oro por 10 pessoas e por que as 10 não são logo curadas? Por que às vezes eu oro por 100 e só uma é curada, Senhor? Eu sei que o Senhor pode curar, porque uma é curada nas 100, então eu sei que o Senhor pode fazer. Aí Deus foi e me respondeu. Claro que não foi assim, rapidinho, não, foi tempos e tempos, meses orando, né? Limpando os ouvidos espirituais para ouvir essa verdade. E aí Deus foi falar assim, Nery, você ora por 100 pessoas para serem curadas, e uma só é curada. E você já se sente o cara. Você já fala, pode vir agora, pode vir câncer, pode vir paralítico em cadeira de rodas. Você já se sente o próximo grande Reinhard Bonk dessa geração. Imagina se em cada 100 que você orasse, 2 pessoas fossem curadas. E Deus me ensinou um código para orar por cura. E esse código é a humildade. É a humildade. Jesus fez tantos milagres, gente, tantos. Esses dias eu falei aqui, enquanto ministrava a oferta, do fato de quando Jesus multiplicou os pães e peixes, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e a multidão ficou tão maravilhada com aquilo que queria colocar Jesus para ser rei, naquele momento. E Jesus saiu dali porque eles estavam com essa intenção e foi para o monte ficar sozinho. Eu fico imaginando se fosse eu naquela situação. Eu acho que eu nem ia esperar eles virem até mim para me ungir. Eu já ia perguntar, cadê a coroa? Traz logo a coroa, pega a medida.
tira a medida aqui, porque eu sou bom mesmo. E Deus me deu uma lição muito poderosa. Então, eu preciso ter humildade para entender que não sou eu, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É por isso que você pode orar por cura e o milagre acontecer, porque não tem nada a ver com você. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, não tem nada a ver com você. Olha para ela e diga assim, ó, não é você, tá? Desculpa ser tão profeta na sua vida, mas baixa a bola, porque Deus está falando isso para mim. Essa é a verdade. E eu tenho exercitado isso em casa. Minhas meninas, hoje pela manhã eu contei esse testemunho. Um dia nós fomos aqui para o Parque César Maia, nós estávamos numa caminhada, estávamos andando, e aí a Agnes começou a sentir uma dor no tornozelo. E aí eu olhei para aquela situação e sabia que ia sobrar para mim, porque eu ia ter que carregar aquela moça de 8 anos no colo, na metade da pista ainda. E aí, como a gente já estava treinando isso com elas, eu falei, Ágata, ora por sua irmã. Aí ela, tá bom. Não foi assim aquela coisa de dizer assim, o quê, papai? Eu? Orar? Não, elas já estão treinadas, quando a gente fala, elas vão e oram. Se você tiver com alguma dor, pode falar com elas, que elas não têm cerimônia, elas oram mesmo, tá? Se vai ser curada, é outra história. O nível de humildade está crescendo. E aí eu falei, ora por ela. E ela colocou a mãozinha no tornozelo da irmã dela e começou a orar. E falou, papai do céu, obrigado pela vida da minha maninha, eu oro agora e declaro a cura em nome de Jesus, amém. Pronto, simples assim. E aí ela foi e perguntou, né, foi ver o resultado. Falou, e aí, maninha, passou a dor? Aí ela disse, não passou ainda, está doendo ainda. Aí ela, aí eu falei, ora de novo. Ela, tudo bem, vamos lá, vamos orar. Aí colocou a mãozinha de novo, Senhor, obrigado, Pai, pela vida da Agnes, em nome de Jesus. Já foi elevando o tom, sabe? Obrigado pela vida da Agnes, em nome de Jesus. Oro que cure agora, em nome de Jesus, amém. Quem conhece a Ágata sabe que ela é um pouco mais. E aí ela perguntou para a Agnes foi e disse, maninha, passou um pouco, melhorou. Mas ainda está doendo. Ela disse, meu Deus, vou ter que orar de novo. A sensação dela era de que ela acreditava tanto naquilo que a primeira vez que ela orasse já era suficiente, já ia acontecer o milagre. E aí ela orou novamente, e quando ela orou pela terceira vez, a maninha deu uns pulinhos e disse, passou, agora eu não estou sentindo mais nada. Aí eu celebrei, porque não ia ter que carregá-la no colo. Onde é que eu quero chegar? Queridos, olha, é um tempo em que Deus está nos trazendo para acreditar nessas coisas. E viver isso na prática, sem medo de errar. E se você orar por alguém e não for curado, não tem problema, porque não tem a ver com você. Amém? Tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Me lembro também de uma história de um pastor que foi em um funeral orar por alguém que estava enfermo, porque Deus havia mandado. E ele foi lá, e tinha repórteres, tinha algumas pessoas ali, e quando ele chegou ali para poder orar, eu li isso no livro do Peter Wagner, acho que chamado Igrejas que Oram. E quando ele estava orando lá, orou por aquela pessoa, algumas pessoas que estavam ao redor olharam, ridicularizaram ele, e ele terminou a oração, o morto não levantou, tá? Ele pegou e saiu, deu as costas e foi embora. Depois de algumas horas, ele estava em casa, né? E aquela pessoa que estava no caixão levantou, ela ressuscitou. E aí depois foram perguntar para ele, falaram, por que você foi lá e orou, e não aconteceu nada, e você foi embora? E você não ficou constrangido? Você não ficou com vergonha daquilo? Ele disse, não fiquei com vergonha. A verdade é que eu fui lá só em obediência a Deus, eu fui orar para que ele fosse ressuscitado. Se ele ressuscitasse, o responsável era Deus. Se ele não ressuscitasse da mesma forma, o responsável era Deus. Eu não tenho... O meu papel aqui é só obedecer, é só acreditar, é ter a atitude de acreditar no código da palavra de cura, né? Eu tenho que ter essa posição de humildade e entender que quando eu tenho essa posição de humildade, eu lanço fora o medo, eu abro mão do medo de orar, de declarar, porque se 100 pessoas forem curadas, toda a glória de Deus não tem a ver comigo, foi Deus que fez, não foi eu, não foi você, amém? Então eu estimulo você a acreditar nisso, a acreditar nessa chave. Deus quer uma geração que acredite no sobrenatural. Quando Pedro estava preso, os irmãos da igreja primitiva estavam lá reunidos, orando por ele, e estavam na casa da irmã, me ajude, meu pastor, como é que era o nome da casa que eles estavam? De Rod? Rod, eu acho que foi a menina que foi na porta, né? Isso, e aí Rod... Era na casa da mãe de João Marcos, eu acho.
E aí quando eles estão lá orando e falando, Senhor, liberta o pastor Pedim, liberta o pastor Pedro, Senhor, liberta o nosso pastor que está preso. Imagina uma situação dessa, a gente orando aqui pelo pastor Jackson, está repreendido, uma situação semelhante, mas imagina aí, nós estamos orando aqui, liberta, Senhor, pastor Jackson. Aí, escuta, no meio da oração, é interrompido por um barulho de alguém batendo na porta. Aí a menina sai da roda de oração aqui e vai lá, e quando ela abre a porta e que olha e vê Pedro, é impressionante, isso está na Bíblia, você pode ir lá e conferir. Ela volta, sabe o que ela diz para os irmãos? Ela diz, não, a gente pode continuar, nas minhas palavras, claro, a gente pode continuar a oração porque era só o anjo de Pedro. Ela diz que era o anjo de Pedro e age com naturalidade. Eu queria ver um anjo e ficar com essa tranquilidade. Tudo bem que ela não acreditou que era Pedro, mas ela acreditou no mais improvável, é que era um anjo de Pedro. E agiu com naturalidade. Eu acredito que nós estamos sendo levados para dias em que nós vamos ver o sobrenatural acontecendo e nós não vamos nos espantar. Amém? Que a gente vai ver uma cura acontecendo e alguém vai falar, uau, foi curado. E você vai dizer, isso aí eu vejo todo dia na minha igreja. Todo dia na minha célula acontecem essas coisas. Lá em casa, vixe, todo dia. Amém? Eu oro e creio por isso. Para isso, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você, assim como eu estou me desafiando, a acreditar que esse Deus pode fazer, que não existe porta que o nosso Deus não abra. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus.